E tu falou que entender sobre estatística, principalmente, é fundamental para a gente poder ter melhores decisões, né? Principalmente como pessoas, mas principalmente na área de saúde mental, Sim. pensando no cliente final, que vai ser o nosso paciente na maior parte das vezes. Sim. Mas o não entendimento, a falta de compreensão, até a dificuldade com isso, qual o resultado disso? O ônus, né? Eu acho que o ônus de não saber, né, um pouco mais de análise quantitativa de dados, de estatística, ele te reduz as tuas possibilidades de inferências, né, sobre um caso específico que você está atendendo, por exemplo, e te impossibilita se apropriar da informação, né, cumulativo, que ciência é isso, né? Conhecimento cumulativo. Né? Perfeito. Então, quando você tem uma meta-análise, alguma coisa, é isso. Você pegar vários estudos, sumarizar, né, num grande estudo. Hoje, né, já tem também meta-análise de meta-análise, né? Então, o pessoal vai... Porque se produz muito, a verdade é essa, né? Tem muita coisa para ler que é impossível você acompanhar, né? Você não consegue ler tudo que é publicado na sua área de interesse. Mas, assim, te limita a tua tomada de decisão. Acho que isso é algo muito, muito importante, assim. Né? Não saber te limita muito no interpretar os dados que chegam até você. Então não adianta dizer que eu me baseei numa meta-análise. Tá, mas você fez a leitura correta desde de entender o tamanho de efeito que tem aquela estratégia terapêutica, também entender um pouco de desenho de estudo. Foi comparado com o quê? Simplesmente um grupo controle, uma lista de espera, foi com uma técnica, foi com o tratamento usual, com o que você está comparando, né? Daí a pouco você está comparando com um grupo que não fez nada, uma lista de espera, daí a pouco conversar com a avó tinha um efeito parecido, se o efeito for pequeno, entende? E aí se a pessoa só leu a conclusão, ela não vai saber que aquele efeito é pequeno, se ela não tem uma noção mínima de, por exemplo, intervalo de confiança, que é uma coisa muito importante. Na estatística a gente sabe, olha, você tem uma estimativa pontual, né? Você pode dizer assim, olha, a média dos alunos, a média de idade dos alunos do curso de psicologia é X. Tá? Você vai estar sendo sempre muito menos preciso numa estimativa pontual do que se você construir um intervalo. Olha, eu acho que a média dos estudantes está entre tanto e tanto. Né? Tem mais possibilidade de acertar. De acertar, porque eventualmente você não tem toda a população na sua mão, você está pegando uma amostra, então você criando um intervalo, você tem mais chance. Transportando isso para as meta-análises, por exemplo, você tem um resultado pontual, né, que é a síntese de todos os estudos, você tem lá um intervalo de confiança. Se esse intervalo de confiança é muito grande, né, Ou isso seja, a idade, se a gente pensar no exemplo da idade de 8 anos a 80 anos. Isso, né? Tá ok, né? Nesse exemplo aí você está acertando, mas também está sendo muito pouco preciso. Exato. Na meta-análise também, quer dizer, se o intervalo da estimativa é grande, você tem menos segurança no sentido de que aquele efeito vai ser observado. Porque o teu paciente, o teu próximo paciente pode estar nessa flutuação aí. Né? Se essa flutuação inclui o ponto zero, ou seja, não efeito, de novo, teu paciente pode estar naquela turminha que não vai ter efeito. Né? Então, assim, fazer a leitura apropriada desses dados requer um conhecimento mínimo. Né? Tanto é que a gente, nem sei se podia falar, mas a gente está escrevendo um capítulo sobre isso, assim, né? A pedido de um colega que trabalha com a ideia de psicologia baseada em evidência, né, para falar assim, olha, o que um psicólogo precisa saber de raciocínio quantitativo, de estatística, para realmente fazer um bom uso das evidências. Né? E é isso que a gente está falando. Se eu não sei fazer essa boa leitura, se eu não sei avaliar a qualidade dos estudos que estão incluídos nessa meta-análise, né? Que é uma coisa bem metodológica até, nem tanto estatística. Tá? Sim, mas aí volta para aquilo que tu comentou, né? Do problema de base, de um déficit na base, ou seja, a gente já não vem tanto com esse conhecimento ou esse raciocínio lógico, consequentemente na graduação a gente não aprofunda ou o aprofundamento ele não vai na medida que talvez a gente necessitaria, então consequentemente fica... Ok, a gente fala muito daí de práticas baseadas em evidência, mas aí também é complicado a gente pensar como que tu vai avaliar essa evidência se tu não sabe, se tu não teve essa base. Se tu não tem uma boa apropriação dessa evidência. Exato. Né? Então, acho que a discussão gira em torno disso, basicamente. Né? Claro que é recomendável, né, seguir
né, evidências, óbvio, né? Mas, assim, você fazer uma análise crítica da evidência é muito importante. E o que eu noto é isso, né? E sim, tem a ver com esse déficit, como a gente estava falando, também tem a ver com o pouco exercício desse raciocínio. Porque também não adianta você ter uma disciplina na pós-graduação, algum lugar que você aprenda, usa só naquele semestre que está tendo disciplina, depois nunca mais. Faz o trabalho, faz a prova e vai embora. E vai embora. E aí não tem no teu ambiente de trabalho, né, na sua clínica, ou com pares, sei lá, uma leitura, um journal club. Vamos pegar um paper, vão ler, vão discutir junto, vão discutir os dados, né, a qualidade. O método. Isso, né? Se você não exercitar, você vai desaprender, isso não adianta, né? Não vai ficar sempre na sua memória. Tem trocentas mil coisas para dar conta. Então isso seria uma prática interessante, assim, né? Que continuar exercendo, né, essa leitura crítica de evidências, e com certeza o conhecimento estatístico vai te ajudar muito a fazer essa leitura, né? Se apropriar dessa evidência. Porque, de novo, não pode ficar uma coisa nesse discurso superficial, né? Ah, isso aqui é baseado em evidência. Qual evidência, né? Qual é o tamanho do efeito? Foi analisado subgrupos, também tem isso, né? Hoje a gente sempre se faz essa pergunta, né? Bom, que amostra vem, né? De que amostra vem esses resultados? Que a gente está dizendo, é baseado em evidência. Tá, mas evidência para qual grupo? Né? E tem estudos que mostram que quando você avalia subgrupos, por exemplo, né? Numa intervenção, enfim, às vezes você tem até um efeito contrário. De pior. Tá falando também, a gente pode chegar até no paradoxo de Simpson. Paradoxo de Simpson, exato. Exatamente isso, né? Então, o paradoxo de Simpson, se a gente pudesse resumir, é o seguinte: o que tu observa com dados agregados, ou seja, eu peguei toda a amostra do meu estudo clínico, né, e analisei e notei uma tendência, né? Então, por exemplo, análise de regressão é muito utilizado para avaliar efeitos de uma intervenção. Então, eu olhei o gráfico da análise de regressão, tá lá a tendência para o grupo todo. A ideia do paradoxo de Simpson é, se eu desagregar essa amostra em subgrupos... Se a gente divide a amostra em divide a amostra, Então, eu posso dividir, sei lá, por qualquer critério, né? Critério diagnóstico, critério demográfico, né? Algo que possa influenciar aquele fenômeno que eu estou tentando observar, né? Eu posso encontrar efeitos, muitas vezes, antagônicos ao que eu observei com a amostra agregada. E isso se chama paradoxo de Simpson. Né? É muito pouco investigado na psicologia, né? Muito pouco discutido isso em graduação, pós-graduação, mas é um fenômeno muito relevante e que... E muito interessante, né? A gente parar para pensar nisso. Sim. Porque, ao mesmo tempo, a gente está falando de vários artigos, a gente cita artigos em aula, a gente cita... Até com o paciente mesmo está conversando, não, que é um tratamento empiricamente sustentado. E, de novo, óbvio, a gente vai querer, mesmo que pouca evidência é melhor do que nenhuma evidência, ainda assim, quanto que a gente realmente faz essa análise tão crítica sobre isso? Sim. E isso perpassa essa questão, né, da estatística, do raciocínio quantitativo. Se eu não tenho essa preocupação de pensar em amostra e subgrupos, de novo, né, se eu passo por cima da heterogeneidade do efeito que eu observei no estudo clínico, né? Tudo isso colabora para uma melhor ou pior tomada de decisão. Então, quanto mais, digamos assim, cego eu tô para essas informações, pior é a minha tomada de decisão, com certeza. Né? Minha chance de errar é maior.